No ar. Estamos aqui na sede nacional do PDT em Brasília para trazer um pouquinho do panorama do PDT nos últimos dias e mais em especial agora no início de 2025. E nós vamos conversar com uma pessoa que é, no mínimo, uma das figuras mais interessantes do partido, podemos dizer assim. E eu comecei fazendo a apresentação bem sucinta. Médico, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em ortopedia no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. 22 anos na vida política, todos eles pelo PDT, por quem foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2002. É isso. E presidente do partido em Minas Gerais. Conhecido no Congresso Nacional como um parlamentar articulador. E foi aclamado líder da bancada federal do PDT agora em janeiro, defendendo principalmente a relação respeitosa entre os três poderes. Estamos falando do deputado federal Mário Heringer. Mário Heringer ou Mário Heringer? Heringer, tá bom, senão meus votos lá de Minas Gerais estraga tudo. É sempre uma pergunta que fica assim entre a militância. Heringer, então podemos continuar falando Heringer, tranquilo. Mas certo seria Heringer, né? É um nome de origem alemã, né? E esse nome, essa família está no Brasil há exatos 201 anos. Ano passado fez o bicentenário da família aqui. Então, esse nome foi aportuguesando, e na minha região tem muito, é um nome que não parece comum, mas na minha região tem muito, e o nome era Heringer, né? Porque ele tem um som um pouquinho gutural, porque é alemão, mas virou Heringer. E se eu falar que é diferente lá na minha terra, eles vão falar que eu estou metido a besta, entendeu? Então é melhor ficar aqui. Já foi até adotado com carinho, né? Pela família, essa forma de pronunciar. É isso aí. Ah, que bom. Deputado, um médico político ou um político médico? Eu acho que as duas coisas. Porque eu era um médico, já gostava de política antes, me envolvia na política ajudando outras pessoas, fazendo campanha para outras pessoas. Eu gostava, sempre gostei de política. Inclusive, antes de virar médico, eu participei dos movimentos estudantis, tomei umas bordoadas de polícia, corri de cachorro, aquelas coisas que a gente faz na universidade, né? Fazia naquela ocasião, uma ocasião difícil, pesada para o Brasil. E eu era um médico político, porque eu ajudava a fazer política. Depois eu vi que eu também podia participar e oferecer um pouco mais de mim e da minha vontade de ajudar as pessoas. Aí resolvi ser um político médico. E hoje eu sou só um político. Eu tenho a medicina como uma paixão, mas não consigo exercer a medicina porque eu tenho que exercer ou um ou outro para fazer bem feito. Mas é claro que não esqueço aqui dentro do meu peito, do meu coração, a minha profissão e uso os meus conhecimentos nela para me ajudar no meu mandato. Acreditamos. Inclusive, a gente pode ver isso através de alguns projetos do senhor, muitos deles voltados para a área da saúde, e a gente consegue ver realmente um pouco desse olhar humano em cada um desses projetos. Obrigado. Agora, ao contrário de muitos políticos ou de outros profissionais, a gente sempre pergunta por que a política? Então, na verdade, o senhor já respondeu. Então, as duas vocações, elas nasceram juntas. Elas se complementam, porque o médico é aquele cara que se prepara para ajudar pessoas, para escutar mazelas. O médico não recebe uma pessoa para dizer, doutor, estou bem, estou feliz pra caramba, não tem nada doendo. A gente foi acostumado a ouvir sofrimento. Não é simples você passar o dia inteiro ouvindo sofrimento e dificuldade. Isso é difícil. E aí, num determinado momento, você percebe que a política é mais ou menos isso também. Para quem cuida da política, para cuidar das pessoas. Para quem cuida da política, para fazer as melhores coisas. Tem muito político que também não está ligando para isso. Então, você pode ver que tem muito médico na política exatamente porque tem essa visão de querer aumentar a sua capacidade de ajudar, de fazer o bem. Então, é isso. Está explicado por que o senhor escolheu o PDT para se filiar e permanece até hoje. Porque essa sua filosofia de vida e aquilo que o motivou, tanto profissionalmente quanto na política, está de encontro com a ideologia do partido, né?
Sem dúvida. é por isso que também é considerado um dos parlamentares mais fiéis à legenda que a gente tem hoje, né? E pensando exatamente nessa questão da fidelidade partidária, deputado, o senhor é eleito pela primeira vez líder da bancada. E o senhor já tem uma trajetória, já vem passando aí por algumas né, como segundo secretário, outros cargos lá dentro. E pela primeira vez líder, mas aclamado pela bancada, inclusive por causa do perfil articulador do senhor. Como o senhor vê essa chegada do senhor esse ano, líder da bancada, em um momento onde esse papel do articulador, que é tão essencial na política, ultimamente ele anda sendo crucial, ou seja, estamos à procura de parlamentares que de fato possam fazer aquilo que é essencial da política, que é articular, que é fazer com que os lados se escutem e as necessidades possam ser atendidas ou preenchidas de acordo com aquilo que é apresentado. E no momento de tanta conturbação no cenário, como se houvesse essa chegada nesse momento? Eu brinquei na reunião do Colégio de Líderes, eu brinquei aqui, eu levei 22 anos para virar líder. Nada, brincadeira. Eu cheguei na hora que eu tinha que chegar, do jeito que eu tinha que chegar. Ser líder desse partido me honra muito, porque é um partido, como você mesmo disse, é um partido que eu estou nele desde o início da minha carreira política. Aliás, antes até de eu fazer carreira e eleições partidárias, eu já era partidário, sem estar filiado, mas eu participei da campanha de Leonel Brizola em 1982, no Rio de Janeiro, na primeira campanha dele. Foi ali que eu conheci Leonel Brizola, foi ali que eu conheci o trabalhismo de verdade, foi ali que eu conheci o pedetismo e com certeza, dali para frente, eu vim caminhando, fazendo coisas que me faziam felizes. Eu fui eleito em 2002, a primeira vez, assumi o mandato em 2003. Eu até no início, foi interessante, eu também no início, assim, eu queria ser líder, logo no início. E em 2004 eu me candidatei a líder, porque em 2003 foi o nosso companheiro Neiva Moreira, que era um deputado muito antigo aqui nosso, e por reconhecimento e mérito, ele foi aclamado para ser o líder. E como em 2004 ele não seria, eu me coloquei para ser líder. E eu me lembro assim, muito bem, foi um dos dias que eu mais escutei o Brizola falar na minha cabeça, porque ele veio para a bancada, sentou comigo, falou, tentando me demover da posição de candidato a líder, e eu muito renitente, tentando. Mas eu acho que hoje, depois do que o tempo passou, acho que ele tinha razão. A escolha do Dr. Hélio na época foi uma escolha certa. O Dr. Hélio foi candidato lá em Campinas naquele ano e ganhou a eleição. Então, a estratégia de dar visibilidade ao Dr. Hélio funcionou, né? O Dr. Hélio ganhou, depois o Dr. Hélio saiu do partido, não sei onde, mas no momento foi certo. E aí o tempo passou e eu também falei, não quero mais não. Eu vou cuidar de outras posições na política. E fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, fui ouvidor-geral da Casa 2 anos, fui suplente da mesa diretora 2 anos, fui coordenador da bancada de Minas 2 anos, depois fui segundo secretário da mesa diretora. Muito recentemente, né? Hein? Muito recentemente. Foi há 4 anos atrás, mais ou menos. Né? Depois fui secretário de Relações Internacionais com o Rodrigo Maia, depois secretário de Relações Internacionais com o Arthur Lira. Então, eu tive um caminho, eu tive uma trajetória boa. E, como você disse, eu sou articulador. A minha habilidade é conversar e fazer as coisas acontecerem de uma maneira que seja boa para todo mundo. Eu penso assim, não pode, na articulação, você achar que tem que levar vantagem em cima de ninguém. E fiz isso esse tempo todo. E agora, aos 70 anos de idade, eu resolvi ser candidato a líder. E tive a sorte do meu grupo topar a brincadeira, e eu vou levar muito a sério essa brincadeira. O senhor trouxe aí para a gente uma gama de experiências que o senhor acumulou nesse período, entre a primeira vez que o senhor almejou ser o líder e agora que isso de fato se concretiza. Considerando toda a experiência que o senhor adquiriu, e com certeza foi muita, o senhor pode dizer que a motivação
para a liderança ainda é aquela mesma motivação da primeira vez? Eu não perdi o meu brilho no olho, não. Eu ainda acredito no Brasil, ainda acredito no trabalhismo, eu acredito que nós temos chance. Infelizmente, nós estamos elegendo muita gente ruim, mexendo, não estamos fazendo uma política adequada. Não dá para uma andorinha só fazer o verão, mas com certeza nós temos um país fantástico e se nós soubéssemos aproveitá-lo, com certeza seria um show. Então é por isso que o senhor, falando aí em tantos quadros ruins, que são o contrário daquilo que o senhor falou para a gente logo no início, sobre aquilo que motivou o senhor a entrar para a política e que também o movia pela sua paixão pela medicina, que é exatamente pessoas que não estão aí para governar para o povo, como requer um governo democrático, né? E foi nisso que o senhor pensou ao elaborar esse projeto, que o senhor protocolou esse ano, que proíbe a realização e a divulgação de pesquisas em período eleitoral de candidatos que se tornam inelegíveis pelo TSE. Porque não tem lógica, né? Não tem lógica a pessoa não poder votar e ser votado e estar constante de pesquisa. Isso é para indução ao erro. Isso é para enganar o povo. Como é que você pode pegar uma pessoa que não é elegível, não pode votar, não pode ser votado, e dar para ela uma dimensão que ela não vai poder acompanhar? A intenção dessas pesquisas, colocando pessoas inelegíveis, é manipular o sistema. Sim. É burlar o processo eleitoral. É uma burla à lei eleitoral. Aí me perguntaram, você fez isso pro Bolsonaro? Olha, eu não fiz não, mas serviu muito bem, porque eu lembrei de fazer isso agora. Então fiz. E tenho que dizer, isso pode atingir não só ele, muitas pessoas que estão no Brasil inelegíveis. O que eu posso fazer? Mas tem que ser feito. O senhor, no projeto, ele tem aqui a especificação em pleito eleitoral, durante o período eleitoral. Não, ela não, abarca a partir de agora? Pesquisas com fins eleitorais. Com fins de avaliação de probabilidade eleitoral. Sim. Não é no período eleitoral só. O que interessa botar hoje o Bolsonaro numa pesquisa se ele está inelegível? Se amanhã ele conseguir na justiça se livrar disso, ele vai para a pesquisa. Sim. Entendeu? Porque é uma forma também de manipular a opinião pública para que ela pressione o judiciário, muitas vezes até para que determinados recursos que estejam também tramitando para que caia essa proibição, eles possam se tornar legíveis pela pressão popular, né? Eu vou te dizer que eu não acho que essas pressões influem nada no judiciário. O judiciário é um poder tão autônomo e tão superior que ele não vai se sentir pressionado por isso. Na verdade, o que eu acho que a intenção das pessoas colocarem essas pessoas nas pesquisas é enganar o povo, é enganar o eleitor, é dizer, ele tem chance, ele vai se livrar, ele vai disputar. Então, prende essas pessoas com mentira, numa expectativa de esperança. Sim. E essa expectativa é mentirosa, é falsa. Então, nós temos que entender que o mecanismo, ele até pode servir de pressão, mas sim, o objetivo principal é enganar o eleitor. Sim. O senhor falou aí da questão do poder judiciário e a sua independência, vamos dizer assim, em relação à pressão popular para julgar esses casos, né? E até manter aquilo que já foi estabelecido. E a gente volta de novo para essa questão da relação dos três poderes. Né? Nós vivemos num país de uma república democrática, né? E que, para funcionar, precisa que os três poderes estejam funcionando em harmonia. Sim. Porque numa democracia, o governo é o executivo, o legislativo e o judiciário. Como o senhor vê esse cenário hoje e como o senhor entende o seu papel, o papel do senhor de articulador, líder da bancada do PDT neste ano, que está sendo crucial para muitos partidos políticos, já pensando no pleito de 2026? Bem, eu de cara disse para todo mundo que o meu desejo é que os poderes tenham relações respeitosas, tanto legislativo, executivo e judiciário. Mas a gente tem que ponderar as situações e o momento que a gente vive na política. Nesse momento, e em alguns momentos, um poder
sobrepuja o outro, passa por cima ou fica mais forte, e isso é normal, depende das peças e do jogo da democracia que vai sendo feito. Nesse momento, há algum tempo, alguns 2 ou 3 anos, aí 4, não mais, uns 6, 7 anos, o Legislativo passou a ser um poder protagonista, melhorando a sua posição frente aos outros. Isso deveu-se às emendas impositivas. As emendas impositivas tiraram do Executivo o poder de chantagem que o Executivo exercia sobre o parlamentar. Para que ele se liberasse os recursos, ele tinha que votar com o governo. E isso acabou. Isso criou uma independência. Ficou forte o Legislativo. Mas as questões jurídicas que foram colocadas também nesse período, ou das derrotas que ocorreram por um ou por outro, direita ou esquerda, no Congresso Nacional, foram todas judicializadas, transferindo um poder de legislador, que é claro que o Supremo às vezes exorbita e legisla, mas a Câmara Legislativa, o Senado, nós entregamos a eles decisões que eram para ser feitas por nós. Então, ao reclamar, nós temos que ver o que espaço que nós cedemos do nosso poder para que um outro participe. E assim é. Uma hora um está em cima, outra hora outro está embaixo. Precisamos ser harmônicos, mas normalmente a gente não consegue ser o tempo todo com a mesma equidade de poderes. Sim. E um dos papéis que a extrema-direita tem desempenhado fortemente junto aos seus simpatizantes é justamente jogar a população contra o poder judiciário no que eles chamam exatamente de abuso de poder com relação a determinadas leis. E aí o papel também, mais uma vez, do senhor nessa questão de tentar buscar o máximo possível essa harmonia, esse diálogo, né, dentro de toda essa articulação saudável, é também, como o senhor colocou aí, estabelecer os limites para que pelo menos a nossa militância, pelo menos as pessoas que de fato estão interessadas em ver o progresso do país, possa também fazer essa análise e não demonizar um dos poderes, né, como a gente tem visto ultimamente. Na verdade, eleições e posições antagônicas, elas se alimentam sempre da contradição, né? Aproveita-se um da contradição do outro, ou até fomenta a contradição, ou força a contradição, ou a aparente contradição. A direita aprendeu que tem duas forças muito intensas que fazem com que as pessoas se mobilizem para o lado dela, que é o medo e a raiva. Então, quando ela incute o medo na cabeça das pessoas, ela traz aderência daquelas pessoas com medo para perto delas. E raiva, quando ela expõe, exorbita, aumenta, inventa alguma coisa que o governo ou a esquerda esteja fazendo para poder trazer também essas pessoas por raiva para o lado delas. Por isso o comportamento da direita hoje, não é só no Brasil não, é no mundo, é um comportamento mais agressivo e violento. Porque eles foram para a ponta do antagonismo, eles foram para a ponta da briga, eles são briguentos. Como nós também na esquerda temos nossos extrema esquerda, que também são briguentos. Só que a volta da direita, que andava desaparecida no mundo, andava desaparecida no Brasil, voltou pelo extremismo, não voltou pelo equilíbrio. E eu tenho certeza absoluta que isso passa. Mas enquanto demora, incomoda muito. Eu acho que todo mundo tem direito de ser o que é, tem direito de ser direita, tem direito de ser esquerda, mas nós precisamos de retornar a relação respeitosa e pacífica entre essas relações políticas. É o que eu ia perguntar para o senhor, todo esse extremismo e toda essa raiva que nutre, alimenta e fomenta a extrema-direita no mundo, pode vir também ser o motivo pelo qual ela venha a passar da mesma forma que veio, né? Justamente porque nossa sociedade
não cabe tanto extremismo de todos os lados, Não. sem que em algum momento isso se esgote e culmine em algo. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que nós vamos ter que começar a botar juízo e fazer um discurso diferente do discurso que a gente vem fazendo. A gente não pode deixar determinadas pautas serem pautas exclusivas da direita. Uhum. Nós precisamos de falar da segurança com seriedade. Não adianta mais a gente falar em segurança e dizer assim, olha, vamos reabilitar as pessoas, não dá tempo de falar isso. Nós temos que trabalhar com as situações imediatas. Como é que você combate um crime imediatamente? Então tem que resolver o problema imediato. Temos que preparar a médio e curto prazo. Então tem políticas que precisam ser feitas para preparar a segurança pública. Nós temos que entender que bandido bom é bandido preso, não é bandido morto. Mas as nossas penitenciárias têm que começar a funcionar, têm que ser mais dignas. Mas isso não precisa ser o discurso, tem que ser o ato. Uhum. Porque o discurso vai propiciar a direita dizer, olha, estão querendo dar hotel para os bandidos, em vez de dar uma... Porque a pena é a privação da liberdade. A privação da liberdade é a pena. Só que hoje os presídios, além da privação da liberdade, eles têm uma vida degenerada e impossível de viver lá dentro. Mas, sei lá, às vezes essa contradição deixa a gente preocupado e pisando em ovos para evitar da gente fazer besteira. Mas nós precisamos começar a falar de segurança pública. Nós precisamos de falar das coisas que essas pessoas estão falando. Daquilo que grita na sociedade. Daquilo que grita na sociedade. Você imagina, por exemplo, eu votei a favor, tenho uma parte do projeto que foram emendas minhas, que foram aprovadas, achei que foi a melhor coisa que o Brasil fez, não só para a pobreza, mas para a economia, que é o Bolsa Família, e, na verdade, a classe média brasileira, e não é média rica, não, é média trabalhadora, média daquele cara que pega um pedreiro, um eletricista que trabalha pra caramba, que ganha o seu salário, que ganha o seu dinheirinho, que bota o seu filho na escola. Esse cara está trabalhando, compra o carrinho dele. Esse cara é a classe média brasileira. Eu não estou falando classe média, o que está só no escritório, que vale também, tá? Que fique claro. Mas a classe média, essa de ascensão por trabalho, ascensão por luta, ela está sendo esquecida pelos governos. E essa classe média nós temos que falar para ela, porque ela é multiplicadora. Então, quando a gente fala para essa classe média, quando a direita fala para a classe média, bandido bom eu não vou nem repetir, porque depois pega a minha frase, bandido bom é o bandido que blá, ele puxa esse grupo para ele que acha mesmo, que o cara mora numa situação, na porta dele tem um traficante, tem um miliciano, tem violência, ele tem uma filha, um filho, então ele quer resolver aquele problema, ele não aguenta mais e não vê o serviço público te dar a necessária segurança. Ele olha e fala assim, esses vagabundos que estão recebendo Bolsa Família, quando falam isso, é porque eles se sentem trabalhadores e acham que tem trabalho para todo mundo. Não tem. Mas nós precisamos de mostrar para ele a importância econômica dessas pessoas. Além dessas pessoas comerem, essas pessoas colocam no mercado alguns bilhões de reais por mês, que ele compra no armarinho, que ele compra no mercadinho, que ele compra no açougue, que ele paga um negócio. Aquele dinheiro não fica debaixo do colchão e nem vai para a poupança. É um dinheiro que circula a economia e faz exatamente essa classe média que oportuniza pequenos negócios, faz essa classe média ganhar alguma coisa e ascender socialmente. Esse dinheiro é muito importante. Além de tudo, nós cometemos um erro grave com Bolsa Família, que eu, inclusive, estou tentando ter um projeto de lei, estou tentando ver se eu consigo andar com ele agora. Provavelmente vai ter mais facilidade, porque estando na liderança, a gente tem mais contato com as pessoas e pode conseguir isso. Não estou dizendo que eu consiga. Mas nós temos que ter um processo de que essas pessoas que estão no Bolsa Família, elas possam trabalhar sazonalmente, trabalhar com a carteira assinada
temporária, aquela de 3 meses, Sim. sem precisar de sair do Bolsa Família. Porque o que acontece? O cara não sai porque ele não tem certeza se vai voltar. Você acha que eu vou trocar 600 pratas por mês para trabalhar 3 meses ganhando 1.000 e pouco, 2.000, e depois, quando terminar, e se eu não voltar para o Bolsa Família? Você acha que eu quero? Então ele não quer. Mas à medida que ele foi trabalhar e receber o Bolsa Família do mesmo jeito, porque não custa nada para o governo, ele vai receber, primeiro, é vantagem para o governo, inclusive, ele vai receber mais dinheiro de alguém que está pagando o serviço dele. Ele vai melhorar a vida dele. Segundo, o empresário que botou ele para colher café, por exemplo, na época da safra do café, esse cara vai assinar a carteira dele. Quando assina a carteira dele, vai dar para ele legitimidade, ele vai pagar ainda o custo da previdência para o cara. Isso vai estar tudo embutido lá. Ele entra no regime formal. Terceiro, o contratador, o dono do shopping que contratou o serviço temporário da mocinha por 3 meses, do rapazinho por 3 meses, que está no Bolsa Família, que precisa, esse cara vai estar dentro da lei, ele não vai ser multado pelo Ministério do Trabalho, porque ele está cumprindo. Então, tudo é bom numa medida dessa. E aí sim, se essa pessoa, no seu serviço temporário, o patrão resolveu contratá-lo definitivamente, portanto, daí para frente com salário, aí sim ele pode sair do Bolsa Família. Quando ele trocar a carteira temporária por uma carteira definitiva, ele pode sair do Bolsa Família. É uma porta de saída para o Bolsa Família, é deixar o cara no Bolsa Família arrumar serviços temporários. Isso tem no Brasil inteiro. A agricultura está cheia de períodos sazonais de colheita, onde ninguém pode trabalhar, porque ele não vai trabalhar, porque ele tem medo de ser demitido. De ser demitido, não, de não voltar para o Bolsa Família. O patrão não contrata e fica irritado, porque o cara quer entrar, mas não quer carteira. Mas aí ele vai ficar à mercê do Ministério do Trabalho, que tem que fazer o seu papel, e tem que fazer mesmo, do Ministério do Trabalho, que vai multá-lo por falta de carteira. Mas ele precisa de colher. E aí fica aquele drama de um engana o outro engana um. Então, acho que... Ou seja, o projeto do senhor, ele abrange... Esse é um dos projetos que a gente tem para facilitar. Então, a gente precisa, como governo, não só comunicar bem. Nós temos que ter boas ações. Agora, botar a culpa na comunicação é mole. O cara não faz a coisa direito, fala mal, joga para fora uma conversa, depois toma o pau. É assim que funciona hoje. E vai tomar. Pois é, o senhor colocou 3 pontos aí interessantes. Classe média? Só 3? Não, quero destacar 3 para a próxima pergunta. Estou brincando para fazer palhaçada com a turma de lá. O senhor colocou... Vamos amarrar 3 questões aqui. Classe média, carteira de trabalho e a mentalidade das pessoas hoje em dia, né, que estão sendo cooptadas, inclusive, para irem para a informalidade, muitas com o sonho do empreendedorismo, por meio do qual elas vão ganhar muito dinheiro, e a gente tem visto cada vez mais uma repulsa crescente, sobretudo entre as pessoas da direita, com relação à carteira de trabalho. E é outra questão. Ouvimos esses dias alguém falar, o desafio do trabalhismo hoje é existir pelo fato de que as pessoas hoje estão cada vez mais sendo substituídas a mão de obra por outras questões, como a informática e etc. Mas a gente vê as redes sociais inundadas de pessoas fazendo piadas com a carteira de trabalho. Nesse ponto, não entra um pouquinho da comunicação para que a gente possa mostrar para a população a importância da carteira de trabalho, que foi conquistada lá atrás e que até hoje tem... Eu não tenho dúvida nenhuma da importância da carteira de trabalho. Eu também não abro mão de uma comunicação boa. Eu só não quero culpar a comunicação pelas ações que não são definidas, bem definidas. Sim. Aquela questão do PIX. Tomaram a coça nas redes sociais, o governo tomou a coça nas redes sociais, porque comunicou mal? Não. Porque fez um ato errado. Nunca vi, não pode ser um órgão do governo tomar uma decisão e publicar sem pensar no que pode acontecer. Aquilo ali já se fazia, só que serviu de arma para a oposição fazer gracinha, e fez. Agora, recentemente, o Lula fala,
com relação aos preços dos alimentos. Está todo mundo brincando, fazendo piada jocosa ali em cima dele. Sim. Só que o Bolsonaro falou a mesma coisa. Atos errados, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. É o jeito de tratar a coisa. Aí a comunicação não salva ninguém. Porque depois que aquilo vira meme, a comunicação não tem mágica para fazer. Depois que virou meme, não tem mais desculpa, não tem mais correção. Não adianta você, por mais sério que você seja, sentar e tentar explicar. Ninguém quer ouvir explicação, quer fazer a gozação. Então, é tomar cuidado para não virar meme. E quando chegar um meme, receba. Faz como o Luva de Pedreiro, receba! Né? Porque vai ser. Qual vai ser o maior desafio da bancada do PDT esse ano? Me tolerar. Não, brincadeira, brincadeira. Nós temos muita coisa para fazer, temos muito trabalho para fazer. O meu princípio básico, isso é da minha vida, não é porque eu cheguei à liderança agora. Eu sou uma pessoa desprendida, eu não sou uma pessoa egoísta, eu não disputo coisas que não sejam razoáveis. Não sou aquele cara que fica brigando por mais para mim. E eu quero fazer um mandato onde eu dê muita visibilidade ao PDT, dentro da nossa linha filosófica, respeitando muito o nosso partido pela história que ele teve até Leonel Brizola e pela história que ele tem hoje a partir do trabalho que o Lupe tem feito. Eu quero estar 100% afinado com o partido e eu costumo dizer que quem quer muito, traz de casa. Eu não quero muito, eu quero tudo igual para todo mundo. E um último recado para a nossa militância, para os pedetistas que vão nos assistir? Bem, dar recado é muito difícil, porque tem 1000 coisas que a gente tem vontade de falar e não lembra de tudo no momento desse. Mas eu acho que a gente tem que falar com essa turma nova, com a moçada que está aí lutando e vendo e acompanhando essa luta nossa, que não percam a esperança, não percam o brilho nos olhos. A esperança e o amor está aqui pelo lado esquerdo. A raiva e o ódio e o medo estão lá do outro lado. Vamos fazer prevalecer, apesar de eu saber que é difícil, vamos fazer prevalecer a esperança, o bom senso. Não vamos brigar entre nós, sabe? Que a gente às vezes briga entre a gente por besteira de conceito. Vamos entender as nossas diferenças e vamos julgar com as nossas afinidades. Eu acho que esse é o recado. Muito obrigada, deputado, por nos ajudar a começar a trazer um pouco mais do panorama trabalhista pelo Brasil, e fica o convite para que o senhor volte outras vezes para nos ajudar a compreender um pouco melhor o cenário do PDT ali no Congresso e também do que está acontecendo no nosso país. É só me convidar, Elisângela, eu venho com o maior prazer. Gostei da ideia desse podcast, tratando exatamente desses temas atuais, e conte comigo que eu estou aqui, moçada. Obrigada, deputado. Abraço.